Senhoras e senhores, gostaria de pedir a todos que estão ao redor do nosso plenário para que possam tomar seus lugares. Dentro de mais alguns minutos, estaremos dando início. Nesse momento, já gostaria de convidar a todos que estão no hall para que possam ocupar os seus lugares. Dentro de mais de alguns instantes, estaremos dando início ao nosso ato. Vai chamar, vai compor. Vamos conferir comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tirou isso? Tirou alguém? Sou eu alguém? Marcos Vinícius, Luciano Banheiro, Maricé. Tereza Cristina. Aí ela stop na forma do discurso, tá? Beatriz Serafim, Rita Cortez, a gente não é a Batista. Tá, aqui é a última pessoa. Álvaro Quintão, Álvaro quem? Então saiu quem? Ninguém saiu ninguém. Álvaro Quinto. O que ele é? Ele é presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro. Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro. Por que vocês inverteram de novo? Está bem. Inverteram de novo, sim? Peraí, só. Amanhã vai. Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome da OAB Rio de Janeiro, temos o prazer de cumprimentar a todos os presentes para o ato de repúdio ao projeto que afronta o direito do trabalhador nesta manhã. Gostaríamos de convidar para que possa presidir a mesa, iniciando os trabalhos desta manhã, senhor Marcos Vinícius Cordeiro, secretário-geral da OAB, senhor Luciano Bandeira, diretor-tesoureiro da OAB Rio de Janeiro, senhor Mário Sérgio Pinheiro, desembargador do TRT, senhora Tereza Cristina, procuradora-chefe do MP do Trabalho, senhor Marcelo Gomes Cruz, presidente da AFAT, senhora Ana Beatriz Serafim, presidente da ACAT, senhora Rita Cortez, vice-presidente da IAB, senhora Lorena Batista, da ABRAT, e senhor Álvaro Quintão, presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Mudar um pouco o visual. Para você guardar. Eu compro o jornal, pô. Eu sou das antigas. Não tem negócio de e-mail, não. Eu tinha visto. Valeu. Eu peço que os nossos convidados que estão participando conosco e que fazem parte da mesa, que podem tomar os seus lugares. Zimba! Excelência! Ah, sim, claro. Do meu lado aqui. Honra! Excelência! Doutora Moema Batista, presidente da ABRAT, doutora Rita Cortez, representando o IAB, como vice-presidente, que era, doutora Tereza Cristina, procuradora-chefe do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro, compondo a mesa o doutor Luciano Bandeira, nosso tesoureiro, doutor Mário Sérgio Pinheiro, desembargador do Trabalho, com muita honra, eleito pelo 5º Constitucional aqui nesta casa, doutora Ana Beatriz Serafim, que é presidente da nossa CAT, onde tudo começou, doutor Álvaro Quintão, que é o presidente do nosso sindicato, que mantém e continua com nossa luta, que vem de longe. Nós vamos anunciar. Cadê o rapaz? Para anunciar as presenças. Eu quero anunciar as presenças da desembargadora Sayonara Grilo, desembargadora do Trabalho, e eleita também por essa casa, pelo 5º Constitucional, com muita honra para a advocacia trabalhista e para esta OAB. O advogado-presidente da OAB Niterói, Valtteri, representando o doutor Antônio José, presidente da OAB de Niterói, Valtteri Costa de Oliveira, aí.
o vice-presidente da AFAT, Cláudio José Rocha de Assunção, o deputado estadual Wanderson Nogueira, o procurador-chefe substituto Fábio Goulart Vilela, do Ministério Público da União, nosso querido Marcelo Cruz, né, presidente da AFAT, que considere-se presente aqui nesta mesa, considere-se parte da mesa, por favor. Eu acho que foi só a questão de espaço, porque a sua representação é conhecida e respeitada e muito admirada pelos advogados trabalhistas também do Rio de Janeiro, aqui da nossa cidade. Nós vamos dar início a este ato, um ato que foi programado pela nossa presidência, pelo presidente Felipe Santa Cruz, que não pôde estar presente agora em razão de um compromisso urgente que teve na representação da ordem, mas que foi gestado pela presidência com o apoio das nossas comissões de direito sindical, a Comissão da Justiça do Trabalho, né, com o apoio das entidades da ACAT, da AFAT, do sindicato, e a Ordem dos Advogados, né, se manifestando sobre mais uma questão que diz interesse, né, de respeito ao interesse público em geral e aos trabalhadores em particular. Eu creio que é muito positivo, né, que a ordem sempre seja chamada, seja buscada para intervir, dar sua opinião, dar orientação, às vezes até dar um encaminhamento que atenda a clamores populares, sempre que haja uma questão que é cara para a sociedade, que a sociedade se veja em polos opostos em razão de interesses que perpassam, e este é um caso. A terceirização, né, que é conhecida, antiga, para quem milita na advocacia trabalhista sabe bem, e para quem faz parte do cenário econômico, né, não foi uma invenção, né, repentina, nova, ela já vem desde os anos 80, pelo menos no Brasil, e parece um fenômeno mundial. Há outros países que adotam, que buscaram nesse tipo de solução econômica até uma forma de soluções para suas crises internas. Há relatos de que na Alemanha se buscou a terceirização como forma de desenvolvimento econômico e que lá deu certo para eles, e dizem que, em razão disso, a Alemanha não experimentou a crise que outros países europeus, né, tiveram. O que é certo é que ela, para nós, tem um outro significado, né? O que poderia ser um incremento da atividade econômica, né, o que poderia ser uma nova forma de divisão social do trabalho, para que as empresas se privilegiassem as suas atividades, né, se desenvolvessem, se refinassem naquele mistério que elas têm como seu objetivo, né, buscando parceiros que pudessem trazer colaboração nesse sentido de auxiliá-las, mas não substituí-las, né? Na nossa realidade, o contorno que se viu foi diferente. Nós tivemos aí um processo que vem já nas últimas décadas, em que esse tipo de atividade econômica, de atividade empresarial, veio muito mais para burlar a legislação trabalhista, para reduzir direitos dos trabalhadores, para ser um biombo, né, do que deveria ser uma real relação de trabalho, uma verdadeira relação de trabalho. E isso mereceu a atenção, primeiro, do Judiciário Trabalhista. Não sem razão, nós estamos aqui com representantes do Judiciário Trabalhista na mesa. Mereceu a atenção e chegou até ao final, né, de uma avaliação, de uma análise, de um foco judicial da questão, com a súmula do TST, que trata desse assunto, e que, de uma forma bem sintética e objetiva, pôs o que poderia ser, né, feito em termos de uma relação que se busca terceirizar. É o que está vigente, é o que está
dando algum resultado e é o que está, pelo menos, assegurando algum tipo de reparação em face dessas empresas, né, que pegam dinheiro e fogem, como do tema dos cowboys, essas empresas que somem. Então, o judiciário deu uma resposta, porque o legislador não cuidou disso durante muitos anos. Durante muitos anos ficou repousando uma questão que era para ser discutida, debatida, levada a fundo pelas forças interessadas, principalmente, as forças do capital e do trabalho, né, com as suas representações. Isso não foi resolvido, coube o judiciário substituir. E vem, de repente, essa legislação a toque de caixa, como as questões estão sendo resolvidas, aliás, todas as demais, né, com uma pressa, com uma urgência, né, que ultrapassa até a razoabilidade da vida. E nessa questão, particularmente, essa urgência redundou num texto de lei que está prestes a ser avaliado e aprovado, modificado, que seja pelo Senado, em que aquela situação que ao menos garantia um certo equilíbrio, que ao menos garantia uma respeitabilidade a questões caras dos trabalhadores, pode se perder na medida em que a terceirização prevista será aquela que dependerá da atividade, seja meio, seja fim, ou o que seja. O que me chamou a atenção é que isso pode e certamente levará a uma precarização das relações de trabalho. Essa é a preocupação nossa, esse foi o mote que a Ordem tomou e adotou para convocar esse evento hoje. Nós não podemos ficar passivos diante dessa possibilidade da precarização. E isso é óbvio que acontecerá, porque você não pode vislumbrar que uma empresa que tem uma determinada atividade, nessa atividade estão envolvidos seus empregados, ela vai buscar em outra empresa de forma terceirizada esse mesmo serviço. Não é razoável, a não ser que seja para economizar. Não tem outra explicação, né? Nenhuma empresa, em sã consciência, terceirizaria o seu negócio se não fosse para obter um lucro maior, uma margem de lucro maior, considerando que ainda vai pagar a empresa terceirizada a parte devida a ela e depois pagar a força de trabalho. Isso é uma forma de aluguel de trabalhadores que não pode ser admitida, não pode ser vista com passividade. Eu creio que a Ordem, fazendo esse evento, essa manifestação hoje, que chama atenção para os aspectos mais gritantes, que é a questão da redução salarial, do aumento da jornada de trabalho, porque é verificado que o trabalhador terceirizado trabalha mais, o aumento de acidentes em razão da pouca, às vezes, da formação precária e ineficiente do trabalhador terceirizado, que é chamado a compor esse negócio econômico dessa forma tangenciada, ao contrário do trabalho direto. E vários outros aspectos que chamaram a atenção, a questão sindical, que está perpassando também isso, né, a alta rotatividade. Então, é um conjunto de questões e de fatores que podem e vão muito prejudicar uma relação de trabalho estável e sadia entre empregados e empregadores. Então, da nossa parte, eu acho que esse é o interesse maior também da Ordem, né? Chamamos todos que têm interesse nessa questão, entidades sindicais, entidades representativas de advogados, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos estão aqui presentes, para que a gente tenha aqui uma manifestação que, creio, será no sentido de não aceitar esta forma de terceirização que estão querendo fazer vingar, e talvez dar aqui um encaminhamento de como nós podemos levar adiante essa nossa preocupação, qual a forma que melhor poderemos, e isso nós estamos fazendo aqui nessa Ágora, que é esse encontro democrático para ouvir
inclusive quem, porventura, tem até opinião favorável. Eu ainda não ouvi muito, assim, do ponto de vista mais fundamentado, qual é o benefício que o trabalhador terá com esse projeto que está em curso e que está em via de ser aprovado. Gostaria de ouvir, porque a democracia se faz desses contrários, mas ainda não ouvi até agora, e seria importante que viesse. Então, esse momento aqui é o momento desse encontro, de falarmos, todos terão a palavra. Eu encerro aqui a minha, que não foi tão breve, sim, peço desculpa, explanação, mas para reafirmar que essas questões que mexem fundo e que estão sempre ligadas à economia, à relação do capital-trabalho, elas não podem ser resolvidas de penada. Elas têm que ser resolvidas, se for para ter um equilíbrio entre aqueles que têm reais interesses na questão. E no nosso caso aqui, trabalhadores e empregadores. Se for para ser monomilitar, é mais uma lei que não vai dar certo, mais uma daquelas leis que nós temos muito no Brasil, em que a lei dá e o parágrafo tira. É isso. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Luciano Bandeira e depois a todos os membros da mesa. Bom dia a todos. Primeiro vou saudar aqui os componentes da mesa, começando aqui para o meu lado, companheiro de muito tempo, desembargador Mário Sérgio, cumprimentando todo o Poder Judiciário do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Procuradora Tereza Cristina, a ABRAT, a doutora Moema Batista, a CAT, Beatriz, Ana Beatriz Serafim, grande advogada trabalhista, o Sindicato dos Advogados, doutor Álvaro Quintão, grande representante da classe, doutora Rita Cortez, presidente da Comissão de Direito Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil, o meu secretário-geral, hoje presidindo a mesa, doutor Marcos Vinícius Cordeiro. Eu vou fazer uma breve saudação e apenas ratificar a posição da Ordem dos Advogados no que tange ao projeto da PL 4330, da terceirização, a rejeição da Ordem dos Advogados do Brasil quanto a esse projeto, que, no entender da Ordem, e eu acredito, pelo que eu conversei, apesar de não ser advogado trabalhista, mas com os grandes advogados trabalhistas que compõem esse conselho, que resultará efetivamente na precarização das relações de trabalho, e é algo que a Ordem dos Advogados não pode se omitir, deve lutar junto com a advocacia, com o Ministério Público do Trabalho, com a magistratura trabalhista e com toda a sociedade, com os sindicatos, com a sociedade civil organizada, na luta contra esse projeto, que será um retrocesso nas relações de trabalho no nosso país, e a posição da Ordem é firme nesse sentido de rejeitar a terceirização das atividades fim. No mais, eu vou aqui passar a palavra novamente para o presidente da mesa, para que as pessoas que realmente entendem do assunto, temos muitos expoentes aqui do direito do trabalho, possam fazer a sua manifestação e provocar o debate nesse dia de manifesto da Ordem. Obrigado, Luciano. Anunciar a presença também do senhor Felipe, representando o gabinete do deputado Valdic, e anunciar a presença também da procuradora Elisiane, companheira antiga de muitas lutas, e até hoje nós estamos ainda na mesma luta, né, Elisiane? Isso. Vou também aqui anunciar a presença do presidente de Vassouras, que está presente, no CIMEL, e da Barra da Tijuca, da subseção da Ordem da Barra da Tijuca, o nosso querido Ricardinho Menezes, que também é eminente advogado trabalhista, pessoa conhecida dos nossos corredores, né? E queria também aqui fazer um registro. Hoje, completaria 90 anos de idade o nosso querido Adac Lobo, foi ontem que Moema, né? A Moema, que está aqui lembrando, ela certamente falará melhor, mas é um registro histórico, porque foi o primeiro advogado trabalhista, não é isso? A presidir essa casa, e certamente hoje estaria aqui bradando contra esse projeto de lei, não tenho a menor dúvida. Passo a palavra agora à doutora Moema Batista, representante da ABRAT.
Bom dia a todos, cumprimento a cada um, não vou cumprimentar nominalmente, a não ser o nosso novo advogado trabalhista honorário, doutor Luciano Bandeira. Eu, nesse ato, estou representando a ABRAT, a segunda vez que participo de um ato desse. O primeiro foi um ato histórico na Faculdade Nacional de Direito, organizado, foi a convite da doutora Sayonara, que foi um ato muito emocionante, muito forte. A ABRAT já tem uma posição, tem se manifestado, tem feito eventos nos estados, em geral, já fez em vários estados, em Belo Horizonte, em Minas. Em Belo Horizonte, inclusive, tinham 3.000 pessoas compareceram, porque fizeram dentro da universidade, doutor Marcos Vinícius. Eles, como fizeram dentro da universidade, levaram os estudantes de direito para participar. Isso é uma coisa muito importante, como aqui no Rio também fizemos na Nacional de Direito, porque aí você traz a sociedade civil de uma forma geral. Bem, aqui esse documento, esse panfleto, está muito bom, está muito objetivo. As anotações que nós temos feito é o seguinte, que com esse projeto de lei, o que pode acontecer? Nós poderemos ter empresas sem nenhum empregado. Nenhum empregado. E em contratando empresas terceirizadas, poderemos ter 9 empregados de cada uma, ou seja, nem a jornada de trabalho vai ser fixada, porque não haverá o cartão de ponto, ou presença. Quer dizer, olha, eu estou listando assim, alguns prejuízos que a gente pensou, mais ou menos, para ressaltar. Porque se a empresa não tem mais de 10 empregados, ela não é obrigada a ter coisa de presença, cartão de ponto. E se elas contratassem terceirizados de cada um 9, quer dizer, não tendo 10 ou mais, também não teremos isso. Há uma preocupação também muito grande, é burlar as cotas de deficientes. Porque, na realidade, essa questão interessa muito mais, eu não sei, aliás, eu tenho até dúvida, eu conversava com alguém antes aqui, dizendo o seguinte, se o empregador também está confortável nessa situação, se ele está ponderando se isso é uma situação, porque vocês imaginam um hospital com médicos todos terceirizados, né? Médicos, enfermeiras, todas as necessidades da empresa terceirizado, uma companhia de gás com todos os trabalhadores terceirizados. E eu cito aqui um exemplo até de uma coisa que aconteceu no meu prédio, que não foi do prédio do meu escritório, que não foi pelos ares, porque 3 pessoas no prédio sentiam o problema do cheiro forte do gás. Chamamos uma vez, 2, 3, vinham os funcionários e dizia que era impressão, que não tinha nada. Aí nós falamos, nós queremos um laudo. O que aconteceu? Quando nós solicitamos o laudo, eles mandaram, então, um empregado da própria SEG. E quando abriu, estava tudo estourado. Vocês só não foram para os ares aqui, porque os porteiros de vocês não fumam, e onde fica instalado isso, eles não acenderam fósforo. Eu estou trazendo uns exemplos de coisas assim, já vividas, experiências passadas. Então, a nossa preocupação, a ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que congrega as associações de todo o Brasil, né? Ela está muito preocupada com isso. Nós temos ido a Brasília, estamos fazendo uma pressão grande, mas estamos muito preocupadas. E eu acho que com a OAB, com as entidades, as seccionais, a OAB federal, eu acho que nós podemos conseguir, temos que fazer mutirão, fazer visitas, como nós fazemos aos gabinetes dos parlamentares, porque é uma coisa que está angustiando a gente, está angustiando, e as pessoas não estão com noção do perigo que isso pode acarretar. E os concursos públicos, as pessoas não estão empregadas de quem? Vai afetar, não vai afetar? Porque nada também, na minha opinião, está muito claro. Eu tenho uma preocupação grande, e a preocupação que eu trago aqui é da ABRAT. Bom, doutor Marcos Vinícius se referiu aos 90º ano de nascimento do Teodoro Lobo, e fez uma referência que eu saberia. Ontem, até o IAB, na abertura da sessão, foi feita uma homenagem aos 90 anos do ADOC. Ele, além de ter sido o primeiro advogado trabalhista, presidente de uma seccional da OAB,
Ele foi também o primeiro advogado trabalhista presidente do IAB. E foi ele, junto com Costa Neto, que fizeram os primeiros comentários à nossa lei maior, que era a Lei 4.215. É um livro, nem sei se a biblioteca da OAB tem, que é muito interessante, um trabalho. Foi uma pessoa muito parceira, que, infelizmente, um brutal acidente de carro nos privou da sua companhia em 96. Realmente era muito parceiro, era uma pessoa muito simples e que tratava todos com a maior distinção. Eu adoro uma pessoa que me emociona quando eu lembro dele, me emociona mesmo. Ele era presidente da ordem, a gente bem novinha, né, ainda nas associações, ele mandava tudo. Ele fez, na época, um convênio com o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Lembra-se que não havia internet, não havia nem fax na época dele. E tudo que vinha de informação, ele passava para as associações trabalhistas. Nós formávamos processos, fazíamos pareceres, remitíamos e ele remitia para lá. Tudo documentado. Então, é daqueles advogados que hoje a gente sente muita falta, porque com 90 anos ele podia estar perfeitamente aqui ao lado do Bonfim. Então, me emociona mesmo, Marquinhos. Achei bom você fazer o registro. Acho importante, porque essas pessoas nós não podemos enterrar, né, Elisiane? Essas pessoas nós temos que manter vivas entre nós. Então, quem teve aqui o privilégio, e eu fui uma delas, de conviver com a DOC, dessa coisa, desse afeto dele com todo... Ele era presidente da ordem, ele morava na ordem. Ele era o primeiro a chegar e sair 11, meia-noite da ordem. No IAB, a mesma coisa. Parecia um fantasma nos corredores lá, sem ninguém, porque ele assumia aquilo, o escritório dele ficava para lá. Ele é um dos poucos advogados que eu conheci que fazia prazo no primeiro dia. Era interessantíssimo. Ele andava na rua, caminhando, encontrava você e falava assim, porque aí, aquele caso, ele vinha pensando um processo, encontrava com você e botava você no raciocínio dele. Então, eu agradeço ao doutor Marcos Vinícius, nosso Marquinho, por esse registro, acho que é importante. Imagino como é que ele deve estar se virando no túmulo quando ele vê esse processo da terceirização, quando ele vê ceifando tantos direitos conquistados a duras penas, quando ele vê o PJE que não funciona, ele já teria estourado aquilo tudo, porque ele era um advogado que ia para a tribuna e levava tudo dentro de um saco do disco da cada banha, aquela sacola de papel, e uma vez rasgou aquela sacola, caiu todo mundo catando, ele procurando lá os acordos. Então, era realmente uma figura que quem puder, acho que a gente podia até fazer alguma coisa sobre ele, no sentido para as pessoas lerem, ou até para o registro dos 90 anos dele, uma sessão, uma coisa assim. Já está anotada aqui, né, essa proposta. Porque ele tem um filho que é advogado, nosso querido Augusto Doc Lobo, que foi diretor do IAB, também é diretor da CAT, volta a ser agora na nova gestão da CAT, com o Luiz André na presidência. Então, eu já trago até essa proposta. Já está aceita. Obrigada pela atenção, pelo carinho. Bom dia. Obrigado, doutora Moema. Posso deixar de fazer um registro que foi pelas mãos de Moema que eu comecei a militar nessa, digamos, política de advocacia. Ela me levou para a gestão dela na CAT, eu ainda bem novo, e aprendi muito, como venho aprendendo até hoje. Obrigado. Passar a palavra agora ao doutor Álvaro Quintão, presidente do sindicato. Bom dia a todos. Bom dia ao meu presidente Marcos Vinícius Cordeiro, presidente da Comissão da Justiça do Trabalho, e parabenizar a comissão pela iniciativa desse encontro. Eu lembro que o Marcos Vinícius, há algum tempo atrás, tinha mencionado a intenção de fazer esse ato, e depois a OAB, junto com as demais entidades, comprou a ideia de fazer esse ato, e hoje a gente está aqui nesse belo ato. Mas eu queria quebrar o protocolo e agradecer e cumprimentar todos os colegas na pessoa de duas advogadas, que desde o início, sem tirar nenhum mérito de todos que participaram na organização desse ato, mas de duas advogadas que foram incansáveis na organização. Eu recebia e-mail final de semana, torpedo, me cobrando isso, me cobrando aquilo, e eu gostaria de cumprimentar e agradecer a organização desse ato, a doutora Clarissa Costa e a doutora Daniele,
incansáveis na organização desse ato. Doutor Álvaro, então, só me permite... O doutor Mário Sérgio está querendo que eu cumprimente também, eu vou cumprimentar também. Eu agradeço ao Álvaro por ter reparado essa minha falha. Não há falha. Senhor presidente, esse ato poderia, que hoje está aqui querendo dizer não ao PL 4330, ele poderia ser um ato com qualquer outro nome. O Brasil hoje, infelizmente, vem sofrendo uma onda de retrocesso. Retrocesso em todos os sentidos, não apenas na legislação trabalhista. O Brasil, nos últimos meses, talvez nos últimos anos, vem sofrendo um ataque brutal aos direitos conquistados ao longo dos anos, não só pelos trabalhadores, mas por toda a sociedade. Não é à toa que o nosso Congresso vem com uma pauta conservadora, querendo tirar direitos da sociedade, discutindo uma nova legislação, como, por exemplo, a redução da maioridade penal. Essa semana nós estamos vendo lá a votação da reforma política, onde manobras atrás de manobras vem não regulamentando, não criando uma reforma política de acordo com os interesses da sociedade, mas criando uma reforma política para legalizar algumas ilegalidades que já existem. Infelizmente, o PL 4030 é só mais um. É só mais um ponto dessa pauta conservadora que vem tomando conta hoje do Brasil. E se enganam aqueles que acham que esse projeto atingirá apenas os trabalhadores menos qualificados ou os chamados operários, etc. A precarização do direito do trabalho, ela vem atingindo inclusive a nossa categoria, a categoria dos advogados. Nós temos visto ultimamente, doutor Rodrigo Carelli, que não me deixa mentir, vários escritórios de advocacia, na mesma onda conservadora, acabando com os direitos trabalhistas dos advogados. Alguns escritórios de advocacia, e aí alguns tentam também legalizar a ilegalidade, regulamentar a ilegalidade, tentam utilizar as instituições de defesa, as entidades de defesa da advocacia, para regulamentar o tal do advogado associado. Se tudo der certo, esse regulamento da Ordem dos Advogados, mais precisamente no artigo 39, será revogado e vamos acabar com essa aberração do advogado associado. Estão querendo também regularizar o tal do advogado audiencista. A precarização do direito do trabalho não se limita, infelizmente, ou felizmente, até porque aí a gritaria é maior, não se limita àqueles trabalhadores menos qualificados. E nesse momento, mais uma vez, parabenizo a Ordem dos Advogados pela iniciativa, pela Comissão da Justiça do Trabalho e de todas as outras comissões que participaram e ajudaram a organizar. É fundamental que a Ordem dos Advogados seja líder nesse processo de combate à precarização do direito do trabalho. A Ordem dos Advogados não pode aceitar o retrocesso nesse país, em todos os sentidos, em todas as frentes, não apenas no retrocesso do direito do trabalho. Algumas pessoas querem discutir a lei propriamente dita. Se o projeto de lei 4330 melhorou aqui, ou melhorou ali, ou melhorou um pouquinho lá, ou atividade meio é pior do que atividade fim. Eu acho que nós temos que combater a terceirização como um todo. Combater o retrocesso é apenas um ponto desse ato. Nós temos que combater a terceirização como um todo. E se iludem aqueles que acham que vai parar nessa lei. Basta ver a pauta do nosso Congresso. Eu não vou me estender mais, vou agradecer o convite para compor a mesa. O Sindicato dos Advogados fica muito feliz com essa participação, agradece e parabeniza a todos aqueles que efetivamente, de alguma forma, contribuíram para a organização desse evento. Obrigado. Obrigado, doutor Álvaro Quintão, presidente do nosso sindicato, atuante, militante nessa nossa luta que não acaba nunca. Eu passo a palavra agora à doutora Rita de Cássia, representando o vice-presidente do IAB e presidente da Comissão de Direito Sindical aqui da nossa casa também.
E desculpe, Rita, você só me perderia só um minutinho, porque a Bia... não, então tá bom, desculpa, pode. É porque a Bia vai ter que sair, eu vou convidar o doutor Marcelo. Você quer falar? Então, tá, você permite essa gentileza. Tá, obrigado. A doutora Beatriz vai ter que se ausentar, pediu para falar agora. E eu já, desde logo, convido o doutor Marcelo, presidente da AFAT, para vir compor a mesa, por favor. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Agradeço o convite para participar. A CAT foi convidada a participar do processo. Também faço as minhas palavras acho que foi o Álvaro que lembrou da Daniela e da Clarissa, que de fato foram incansáveis, mandando diversos e-mails, e nem todos pude responder por estar fora. Mas ainda bem que o nosso meio tem pessoas que efetivamente trabalham, né? Que só assim a gente consegue ir adiante. Então, parabéns às duas pelo trabalho. Com relação a essa APL 4330, eu estava o ano passado no CONAT, em Belo Horizonte, e por um acaso participei da mesa que se debateria esse tema. E a primeira pessoa a falar foi o Robotella, que, óbvio, totalmente favorável à APL. E cada vez que ele falava, eu ficava assim, como? Foi algo que foi assustador para mim. Ele fazendo comparação, como essa nova lei da terceirização seria tão interessante para o Brasil, e fazendo comparação aos trabalhadores americanos, como eles eram desenvolvidos, como eles tinham liberdade, como aquela questão seria tão respeitada, e essa implantação seria perfeita para o Brasil. E de acordo com quem ele foi colocando, eu fiquei pensando assim, no meu pensamento, como? Não tem, quer dizer, então vamos comparar o Brasil aos Estados Unidos só para as coisas que são ruins para o brasileiro? Então, por que a gente não compara o que é bom dos Estados Unidos para o Brasil? Não é uma coisa que é ruim. E eu acho que a terceirização, e você vê que o grande movimento em prol da terceirização são das empresas multinacionais. E isso, para mim, ficou muito claro nesse debate, porque ele é um advogado de multinacionais, e é um grande interesse deles. É lógico que as multinacionais querem entrar e não querem pagar. E eu acho que vai chegar até a raia, de repente... Eu vi um texto que a Sayonara postou da Ana Matra, e que mostra que o maior índice de trabalho escravo está na terceirização. E a gente já verifica várias denúncias que foram feitas. Assim, eu uma vez estava vendo uma reportagem, eu não acreditei, nós temos trabalho escravo no estado do Rio de Janeiro, porque a gente, quando era garoto, só ouvia falar em trabalho escravo no norte, nordeste, dentro das fazendas, e hoje nós temos trabalho escravo por todo o Brasil, quer seja pelo norte, nordeste, onde não tem tanta infraestrutura. E a terceirização é isso, é um passo para que a gente diminua o direito do trabalho. Tanto que na Constituição de 88, gente, foi um trabalho enorme para que o direito de trabalho está lá garantido na Constituição Federal. Então, como é que a gente tira? E essa terceirização vai acabar com os direitos sindicais. As categorias que só têm direito a 6 horas de trabalho, uma vez que elas não pertencem àquela categoria, como bancário, ele vai trabalhar 8 horas sem ter os direitos que aquela categoria ganhou. E outros tantos sindicatos vão perder suas forças também, porque se você terceiriza a sua grande mão de obra para uma empresa, você acaba com aqueles sindicatos que são efetivamente da atividade fim daquela categoria, e que têm forças, que são fortes, e que dão direitos ao trabalhador. Essa lei vai tirar todos os direitos. A gente que é advogado trabalhista, vê no dia a dia, eu advogo para reclamante, eu advogo para reclamado, eu já advoguei para empresa terceirizada, de terceirização, eu advogo para empresas de tomador de serviço, e você vê o que acontece. Porque o empresário,
é óbvio que nem todos, que tem aquelas pessoas que são sérias, que recolhem os impostos todos direito, existe. Tem empresário que é correto. Mas eu já vi muito empresário que toma do tomador, ele cobra naquela cota que ele dá por empregado, o INSS, que está lá tudo inserido, quando ele vai fazer uma proposta, está inserido o INSS, Fundo de Garantia, todos os direitos que ali aquele empregado tem direito, só que ele não recolhe. E ele não recolhe. A gente conhece também o processo de terceirização no Brasil, que é feito só, você é meu amigo, vamos terceirizar aqui? Então você monta uma empresa, mas aquela pessoa não está com infraestrutura para aquilo. E aí, infelizmente, é isso que acontece, a terceirização. A realidade da terceirização no Brasil é que a maioria não recolhe INSS, não recolhe fundo de garantia. E se você perde o direito de ir buscar do tomador de serviço, como é que nós vamos fazer? Como é que aquele empregado vai ser ressarcido? Não tem como. Então, eu acho que essa questão da terceirização, principalmente na atividade fim da empresa, é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que a gente tem que dizer não à PL, temos que fazer um ato. Eu estava até ali conversando com o Álvaro, que a gente tem que descobrir como é que a gente impede como prosseguir esta PL. Nós temos que pensar, fazermos um ato, acho que tem que ser feito um ato nacional contra essa PL, mostrando que ela vai trazer grandes prejuízos ao trabalhador. E essa, sim, é a atividade fim. Eu agradeço a gente, realmente, é porque eu tenho audiência agora, estou saindo, eu não vou... Hein? Não. É contra a Casa Bahia, se te interessa. Que é outra que lesiona bacana o trabalhador. Eu agradeço ao Marcos Vinícius e à doutora Rita por me ceder o tempo. Eu peço desculpa de ter que me retirar, mas, infelizmente, eu tenho realmente que me retirar. Agradeço, e a CAT é contra a PL 4330. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Beatriz. Chamo agora, sim, a doutora Rita de Cássia, antiga companheira de muitas lutas também aqui. Eu acho que, se depender das lutas, nós vamos ficar juntos muito tempo, todos nós, porque não cessa nunca. Por favor, seja mais discreto. Vamos. Doutora Rita. Funcionando? Ok. Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas por algum deslize, porque eu peguei aquela gripe que dizem que é prisão de domiciliar, então eu estou com ela, e eu só estou liberada hoje, porque eu acho que eu botei a tornozeleira eletrônica. Então, vocês me perdoem aí eu vou procurar ser breve. Inicialmente, eu trago a saudação do presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutor Técio Liz Silva, a todos, e faço essa saudação, em especial aos advogados e às advogadas, nas pessoas de Marcos Vinícius e Luciano Bandeira, que estão aqui representando o nosso presidente, Patonier Felipe Santa Cruz. Quero também cumprimentar todos os membros do Ministério Público, antigos companheiros de luta, porque eu disse que vamos ser discretos nessa hora, através... Não são os velhos companheiros de luta. Não, antigos, eu não se usa a expressão velhos, antigos, através da amiga Tereza Basteiro, não menos amigo, que eu também faça o cumprimento aos magistrados presentes, Mário Sérgio, sem a referência, correto? Eu pensei, alguém estava me dizendo assim, poxa, mas o pleno não está tão concorrido para um ato dessa magnitude, mas ele está realmente, efetivamente, extremamente representativo, e é isso que nos interessa. Então, estamos aqui com todas as entidades, representantes dos advogados, estamos com o Ministério Público, estamos com a magistratura, então, acho que é isso que importa nesse momento em que nós nos manifestamos contra, e o meu manifesto, é exatamente contrário ao PL 4330. E o Instituto dos Advogados Brasileiros não poderia estar excluído também dessa manifestação, até porque o IAB, ele tem por prerrogativa a defesa do Estado Democrático de Direito, e como missão, pugnar pelo progresso social.
Então, o IAB até providenciou, para quem não sabe, pode acessar o nosso site, fez um manifesto que foi aprovado por unanimidade da sua plenária contra a PL da terceirização de autoria do Sandro Mabel, aquele empresário dos biscoitos que leva o seu nome. Aliás, ele apresenta o projeto exatamente no momento em que, de uma grande negociação da fábrica, em que eu acho que ele é terceirizado hoje de alguma multinacional americana. Mas, enfim, eu acho que muito já se foi dito. Gostei muito da intervenção do doutor Álvaro, porque eu acho que realmente a gente tem que enxergar esse projeto num contexto geral. Eu não tenho dúvida que o PL 4330, e aí é uma confusão, não é uma questão de prestação de serviço. O objetivo dele é legalizar a intermediação de mão de obra. Esse é que é o objetivo do PL. Então, eu até li um artigo muito interessante, recomendo a leitura a todos, do ministro H. Belmonte, onde ele coloca exatamente, eu acho que isso não está ficando claro para as pessoas, que não é a mera prestação de serviços, é sim a tentativa de legalizar a intermediação de mão de obra através da contratação por empresas terceirizadas, que elas passam a desenvolver atividades que estão distantes, inclusive, de toda a cadeia produtiva. Quer dizer, são atividades que são fundamentais para que haja o processamento, né, da produção, e que você transfere a terceiro simplesmente para contratar mão de obra mais barata. Ponto final. Essa é a intenção do PL. Então, quando se fala em terceiro, tudo é terceirizado. Outro dia alguém me disse assim, olha, o seu escritório presta serviço para você. Nós somos contra a terceirização, a senhora é terceirizada. Não, sou prestadora de serviço. Então, tem eu acho que essas confusões, e principalmente porque não é a primeira vez e nem será a última que, em momentos de crises, se passa uma propaganda enganosa, é o canto de sereia neoliberal, no sentido de implementar uma reacomodação de mercado à custa da exclusão de direitos e condições de trabalho dos trabalhadores em geral. Isso aqui e no mundo. Então, pois bem, eu só digo o seguinte, eu acho que o maior compromisso da nossa Constituição Federal é exatamente você tentar reduzir as desigualdades sociais. As consequências com o PL 4330 já estão aqui, pontuadas. Essas e mais alguma coisa. Né? Algumas já foram até ditas aqui da tribuna pelos demais convidados. Essas são as consequências. Ninguém quer isso. Até porque ninguém quer que o trabalho não seja dignificado e ninguém quer transformar trabalhador em mercadoria, que é isso que o PL provoca. É uma coisa, quer dizer, é igualzinho a questão da escravidão. Antes era coisa, agora é uma mera mercadoria. A Constituição Federal, ela elenca uma série de direitos fundamentais dentro do princípio da dignificação do trabalho, da valorização do trabalho e a dignificação do trabalhador. Tanto que ela coloca que os trabalhadores têm aqueles direitos, além de outras condições sociais. Essa repercussão, ela vai direto no 7º e no 8º, porque também atinge os sindicatos. Nós vamos ter sindicatos atuando de forma ilegítima. Então, não é nenhum exagero quando se vem à tribuna e diz, nós vamos ter bancos sem bancários, escolas sem professores, hospitais sem médicos. Alguém consegue vislumbrar isso? Mas quer dizer, é claro que pode ser até uma colocação exagerada, mas redunda nisto. Então, acho que está se querendo provocar, e eu tenho alertado para isso, uma reforma trabalhista e uma reforma sindical que foi extremamente discutida e que não foi aceita exatamente porque precarizava direitos. Precarizar é tirar direitos. Vamos usar a linguagem popular. Precarizar é retirar direitos.
é desconstitucionalizar as normas que hoje regem e disciplinam as relações de trabalho. Aliás, outra propaganda enganosa. Regulamentar o quê? Já está na legislação do trabalho. Quer dizer, para se buscar um apoio, um suporte da população, ainda vende a ideia da criação de mais postos de trabalho. Vamos lembrar que terceirização começou com trabalho temporário e ninguém aumentou posto de trabalho algum. Isso é antigo e vem sendo incrementado desde o governo Collor. Isso não é de agora. Agora, a preocupação, que eu acho que foi alertada aqui da tribuna, é certa. Isso é apenas uma ponta do iceberg. Porque exatamente nos momentos de crise é que se tem essa reação. Se aproveita de uma crise econômica para se apresentar uma série de projetos, e é isso, é a redução de maioridade penal, são normas que atingem a Seguridade Social. Agora nós temos a situação que já foi aprovada com a mudança do seguro-desemprego, e daí vai. Até porque os setores, e isto eu digo o seguinte, eu acho que nós temos que ter uma reação firme com relação a todas as iniciativas de um segmento extremamente conservador do Congresso Nacional. Uma pauta extremamente negativa, não só aos trabalhadores, mas para a sociedade em geral. E nós temos que estar atentos a isso. Nós, como advogados, o IAB, a Ordem, as entidades de representação específicas da advocacia trabalhista, tem que ter um posicionamento, nós temos que sair da inércia e começar, vamos dizer assim, a botar a boca, no popular, a boca no trombone. Então, meus amigos, eu defendo o seguinte, acho que nós não podemos sair aqui hoje, né, não deixando de aproveitar todas as intervenções e a reunião das pessoas que vieram a este ato, representando as suas respectivas, não vou dizer categoria profissional, porque com a terceirização vai acabar a categoria profissional também, mas os seus representados. Eu acho que nós temos que sair com um manifesto, isso inclusive foi discutido na comissão organizadora, eu acho que o manifesto deste ato, nós temos que levar ao Congresso Nacional, nós temos que entregar ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados, aliás, é um espanto, né? Depois que eu vi o Renan virar o líder, entendeu? Olha, enfim, não vou falar porque está sendo gravado, mas entregar ao presidente da Câmara dos Deputados, entregar ao presidente do Senado, entregar a todos os senadores, né? Eu acho que nós temos que marcar a seccional, junto com as outras seccionais, junto com a OAB Nacional, fazer a entrega deste ato que nós estamos promovendo hoje através de um manifesto. Acho que a Ordem pode, inclusive, ver quem pode redigir esse manifesto. E, no mais, meus amigos, como diria algum filósofo alguma vez na vida, vamos à luta, companheiros! É isso. Agradeço, doutora Rita de Cássia. Passa a palavra agora ao doutor Marcelo Gomes, que é representante da AFAT, que vai tomar... nós estamos pedindo para chamar aqui, porque está sendo gravado, Marcelo, e para depois sentar aqui conosco, não em substituição, porque você já estava na mesa, porque agora uma dama saiu e você já tem espaço. Bom dia a todos, senhor presidente, doutor Marcos, demais representantes, doutora Tereza Batista, doutor Mário Sérgio, presidente do Judiciário, doutor Álvaro Quintão, a ABRAT, ao IAB. Senhores, a AFAT tem lutado contra essas condições. Desde, conforme a doutora Beatriz falou, desde o ano passado, nós vemos manifestando contra a terceirização, já foi um tema do CONAT ano passado, e nós vemos combatendo isso ferroneamente. Mas eu quero também ratificar aqui as questões que o doutor Álvaro Quintão botou, e dizer que realmente a terceirização é um mal que vem para aí. A doutora Rita manifestou muito corretamente, viu? É uma propaganda enganosa, viu? E dizer que a AFAT está plenamente apoiando essa questão da contra a PL 4330.
Melhor do que para propósito de coisa. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor Marcelo, por você ficar aqui conosco. Eu agora passo a palavra à doutora Tereza Cristina, representante do Ministério Público, que tem um trabalho bem grandioso em relação à questão da terceirização, um trabalho sério e que tem muito a contribuir agora nesse momento, com certeza. Nossa procuradora-chefe, por favor. Bom dia a todos. Eu saúdo os integrantes da mesa, na pessoa do doutor Marcos Vinícius, cumprimento os advogados, os integrantes do Judiciário Trabalhista, os integrantes do Poder Legislativo Estadual, colegas do Ministério Público aqui presentes. O Ministério Público do Trabalho não poderia se furtar a comparecer neste ato contra o PL 4330, para deixar claro a nossa atuação contrária ao que a gente entende como uma precarização odiosa dos direitos trabalhistas. Esse PL, ele tem o condão de embaçar a conceituação de empregado e de empregador. Ele quebra a coluna vertebral da legislação trabalhista, né? Os princípios e os conceitos de empregado e empregador, essa clareza principiológica e conceitual é fundamental para balizar as relações do trabalho. Então, o embaçamento conceitual é terrível, traz graves danos. Nós estamos atuando institucionalmente e politicamente contra o PL 4330, institucionalmente por meio dos membros do Ministério Público do Trabalho e da Assessoria Legislativa da Procuradoria-Geral do Trabalho. Muito especialmente, eu menciono a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas, bem como os colegas do Rio que integram o núcleo respectivo, e também por meio da nossa Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Nosso presidente tem sido incansável, junto agora ao Senado Federal, conscientizando os parlamentares dos gravíssimos prejuízos que a aprovação do PL, como está, trará aos trabalhadores brasileiros. Eu destaco ainda uma consequência absolutamente maléfica que o PL traz, a questão da exclusão. Quando você exclui o trabalhador da empresa por meio da precarização, da terceirização, especialmente na atividade fim, a exclusão se dá e se caracteriza de uma forma tão perversa, porque quando o trabalhador consegue se inserir no mercado de trabalho, ao mesmo tempo ele se insere na sociedade, e é uma forma, assim, de exclusão social, que se perpetuaria por meio da aprovação do jeito que está o PL 4330. Então, o Ministério do Trabalho está irmanado junto às associações, ao AB, ao IAB, à ABRAT, ao Sindicato dos Advogados, ao próprio Judiciário Trabalhista. Eu acredito que, com base na mobilização de toda a sociedade, a gente consiga reverter esse quadro no Senado Federal, porque realmente é muito preocupante. Mas nós não podemos deixar de reafirmar a postura intransigente do Ministério Público do Trabalho na defesa dos direitos trabalhistas e constitucionais e fundamentais. Obrigada. Obrigado, doutora Tereza Cristina, chefe da Procuradoria. Todos nós sabemos o trabalho que o Ministério Público do Trabalho vem fazendo aqui no Rio de Janeiro e nacionalmente, posso chamar de amigo, porque foi quem me ensinou a estagiar, o doutor Luiz Antônio, né, o presidente nacional, com quem eu comecei estagiando no Sindicato dos Médicos, isso é Luiz Camargo, Luiz Antônio Camargo. E começamos juntos, né, Marco Luiz, também estagiário naquela época, eu lembro, era um tempo, né? Eu, Sindicato dos Professores também, mas é uma pessoa que tem se destacado num trabalho grandioso, assim como o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está aqui com seus representantes. Eu homenageei o Ministério na figura da doutora Tereza Cristina, da Lisiane
minha amiga, doutor Rodrigo Carelli, que está aqui presente, sabemos também do seu trabalho, e eu gostaria também de fazer o registro do deputado Alessandro Molon, que mandou uma mensagem, depois vai ser lida pelo seu representante, o Anderson, e também o deputado, né, o Adi Damus, nosso querido Adi, eterno presidente, que mandou também uma mensagem e está conosco nessa luta. Eu passo a palavra agora ao desembargador Mário Sérgio, que o desembargador fica só por conta da formalidade, é o nosso amigo, companheiro de sempre, Mário Sérgio. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar de volta. Aliás, eu nunca me ausentei daqui, né? Eu sempre estou aqui nos atos, em todas as manifestações em que eu posso estar da OAB. Então, saúdo a mesa, na pessoa do Dr. Marcos Vinícius, a quem saúdo todos os advogados aqui presentes. Saúdo os demais participantes da mesa, a doutora Moema Batista, da ABRAT, a doutora Rita Cortez, do IAB, a doutora Tereza Cristina, procuradora-chefe do Ministério Público aqui do Estado, o tesoureiro e amigo Luciano Bandeira, a doutora Ana Beatriz, que estava aqui, o doutor Marcelo, representante das associações de advogados trabalhistas aqui, e o amigo, companheiro Álvaro Quintão, do Sindicato dos Advogados, a quem eu fui filiado até assumir o cargo de desembargador. E eu não falo aqui na função de desembargador, até porque não represento os juízes trabalhistas. Sem dúvida, a Amatra estaria aqui na reunião da segunda-feira passada da diretoria da Amatra. Foi aprovado, inclusive, a realização de um ato contra a terceirização, contra esse projeto que nós estaremos organizando com outras entidades. Há um posicionamento da Anamata também contrário a esse projeto de lei, e a Anamatra e os juízes trabalhistas têm participado ativamente nos corredores do Congresso e em outros locais se posicionando contra. O judiciário trabalhista quase é uníssono, não diria uníssono, mas porque tem vozes dissonantes, mas é quase uníssono no combate a esse malfadado processo. 19 ministros dos 27 ministros do TST assinaram um manifesto contrário ao PL 4.330. Nós tivemos o próprio presidente, atual presidente do TST, se manifestando contrariamente. Diversos outros juízes do trabalho têm se mobilizado em todos os fóruns, em todos os locais possíveis para combater esse projeto, né? Então, essa é uma discussão que me parece, nós não devemos discutir o mérito em si do projeto. O projeto, ele quase que acaba com a legislação do trabalho enquanto, como bem falado, dos seus princípios, e torna inviável a justiça do trabalho. A justiça do trabalho hoje, que já tem, e eu, como desembargador, julgo quase na minha pauta, lá toda semanal, quase 50% de processo, falando de terceirização. Imagina daqui, se aprovado esse projeto, se implementado esse projeto, nós teremos a inviabilidade da justiça do trabalho. Semana passada, numa comemoração do aniversário da Amatra, nós comentávamos que a crise do desemprego que assola o nosso país, que aumentou o desemprego de 4,2% em dezembro para 6,4% agora, só no emprego formal, vai tornar a justiça do trabalho um verdadeiro pavio de pólvora. Nós vamos ter um barril de pólvora. Nós vamos ter uma situação já agravada com a implementação assodada do PJE, nós vamos ter uma situação de inviabilidade do seu funcionamento do ponto de vista normal. Nós vamos voltar à década de 80, final da década de 80, final da década de 90, com aquelas audiências marcadas para 2 anos. Quem viveu a advocacia trabalhista naquela época sabe como é que era. Nós entrávamos com a inicial e chegava a notificação 2 anos depois, 1 ano e meio. Então, era o completo desespero para a advocacia trabalhista e para os juízes e tudo mais. E aí, para mim, nós temos uma situação muito clara. O combate a 4.330, ela se dá no campo
do legislativo lá, como nós vimos. E nós temos uma questão muito clara. Numa obra maravilhosa escrita pela minha colega, companheira Saonara, desembargadora do TRT, nós vimos que a flexibilização do direito do trabalho se dava pelo Poder Judiciário, pelos seus órgãos de cúpula, né? Até recentemente, não. Hoje, o TST é até um bastião na luta, na tentativa de reter essa flexibilização. E, recentemente, nós tivemos a judicialização e a tentativa de flexibilização por onde? Pela instância máxima do Poder Judiciário, que vem reiteradamente flexibilizando o direito do trabalho. Hoje, o papel que ocupava antigamente o TST, ele hoje é ocupado pelo STF. As recentes decisões do STF demonstram claramente o papel que ele assumiu. Nós podemos falar aqui de diversos exemplos, mas a questão da flexibilização já era da pauta do STF. Já estava para ser decidido, já estava na sua pauta imediata para ser decidido, e nós sabemos, pelas manifestações recentes de vários ministros, qual seria o resultado. Qual seria o resultado? Numa perspectiva que é extremamente danosa. Talvez uma decisão do STF não fosse muito mais prejudicial, e será muito mais prejudicial, por causa da legitimidade que tem o STF, do que uma decisão desse legislativo, que é extremamente conservador, que é extremamente autoritário na sua condução, mas que também é facilmente pressionável pela mobilização das ruas. Então, quando nós vislumbramos o combate ao PL 4.330, eu acho que a mudança nesse cenário do foco de sair do STF e sair do Poder Judiciário e ir para o Poder Legislativo é um campo que nos interessa. É um campo que nós já vimos que é possível de não termos uma derrota tão acachapante como teríamos no STF. Mas vai depender da mobilização e realmente da conscientização da sociedade, que também é uma sociedade conservadora, mas que, nesse aspecto, ela vai ver também o seu bolso, ela vai ver a sua carteira de trabalho, ela vai ver os seus interesses imediatos, e aí, né, essa sociedade que é conservadora pode sim se mobilizar para defender os seus próprios interesses. Então, é muito interessante quando nós organizamos esse ato aqui, quando nós mobilizamos a academia, quando nós mobilizamos a advocacia, quando nós mobilizamos o judiciário, para conversar, dialogar com a sociedade e mostrar. Acho que, eu sempre falo, eu não estou aqui para discutir a principiologia do direito do trabalho, as questões jurídicas. Eu estou aqui como um militante, tá? Um militante do direito do trabalho, um militante a emprestar a legitimidade e a institucionalidade do próprio cargo na luta daquilo que eu sempre defendi enquanto advogado. Isso, para mim, é muito mais importante do que estar aqui, nós discutimos os direitos que estão muito bem apontados, inclusive no panfleto. Esse panfleto aqui, falavam de construir um manifesto. Um manifesto, às vezes, ele não tem uma capacidade de interação, de diálogo com a sociedade. Esse panfleto aqui está extremamente fácil de se entender, de você dialogar com os trabalhadores, de você levar para a Justiça do Trabalho, para os corredores da Justiça do Trabalho, para os sindicatos, no sentido de mobilizar aqueles trabalhadores que vão ser atingidos diretamente por essas modificações. E colocá-los, olha, você sabe o que representa a PL 4.330 para você no momento seguinte à sua implementação, à sua promulgação? Olha, eu fui militante político durante 200 anos, todo mundo sabe muito bem da onde eu vim, qual é o meu passado. O governo federal hoje não tem força de resistir tanto ao poder legislativo quanto às forças empresariais. Ele vive uma crise política e vive uma crise econômica tão grave que já se fala em redução da jornada de trabalho
com diminuição de salários. Olha, e passando isso com aval, inclusive, das centrais sindicais, como bem lembrado aqui. Olha, eu estou vivendo aqui o retrocesso que nós combatíamos nas piores épocas do desemprego, que eram a década de 90 e os anos 2000, em que, na iniciativa lá do governo, do antigo governo FHC, da questão de flexibilizar através do negociado, quando dava, emprestar legitimidade à precarização através das negociações coletivas. Nós sabemos como é isso. E nós sabemos também como foi ruim o papel da Justiça do Trabalho, ao segurar as greves no momento em que nós tínhamos um pleno emprego, impedindo a mobilização social, impedindo a possibilidade de avanço na sociedade. Isso foi muito ruim. Por isso nós temos que discutir, porque se nós não discutirmos isso, quando o cenário político mudar, nós não teremos a capacidade de reconquistar aquilo que nós podemos perder. Então, para terminar, eu acho que nós temos elementos, nós temos a possibilidade de estarmos aqui, advogados, Ministério Público, a academia, membros do Poder Judiciário, dispostos a combater o bom combate, de tentar evitar que possa ser feita a maior reforma trabalhista, com a precarização de todos, com a precarização da maioria dos direitos do trabalho, através do projeto que é a 4.330. O instrumento somos nós teremos que sair dos nossos gabinetes, nós teremos que sair do conforto dos nossos prédios, das nossas instituições, para ir para a rua. O combate sempre se deu lá. O combate nunca se deu dos gabinetes. Lá nós sempre perdemos. Nós vamos ter que voltar a ir para a rua, nós vamos ter que ir para as portas das fábricas, nós vamos ter que mobilizar a sociedade na compreensão de como é permissivo e como é ruim a implementação de um projeto que pode levar o Brasil a se transformar numa China, no pior sentido do que tem a China. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Wagner Sérgio, por essas palavras. Nós estamos chegando aqui ao final. Eu quero só ressaltar que as questões que foram trazidas aqui vão se desdobrar em um documento da ordem que vai refletir esse pensamento, essa preocupação e essa clara oposição à forma como está sendo proposta essa medida legislativa em relação à terceirização. Temos também alguns outros projetos, e o Marcelo, nosso presidente da FAT, levantou uma questão de interiorizar na própria ordem essa discussão, a gente reproduzir esse debate aqui em outras entidades, em outras seccionais, né, outras sessões da nossa Ordem dos Advogados. É importante porque é o trabalho pedagógico que a gente tem a fazer. A ordem é buscada para todas as questões, e essa questão é sensível à sociedade, principalmente à classe trabalhadora. Então, a ordem tem até essa obrigação pedagógica de levar essa discussão, de preparar essa discussão, de dar espaço para que os interessados se manifestem e contem com a ordem para tomar medidas que se façam necessárias. O que nós estamos vendo, foi bem lembrado, a Rita chamou a atenção para um fato bem interessante, é um fenômeno mundial mesmo, a precarização e o achatamento, né, que tem sido imposto à classe trabalhadora, é algo que está sendo visível. Você vê a Grécia, a França mesmo recentemente baixou um projeto de lei que impõe jornadas de trabalho a sábados e domingos contra conquistas históricas da classe trabalhadora francesa. E engraçado, é engraçado mesmo, é até pitoresco, que são medidas que estão sendo feitas por governos de esquerdas, socialistas. Aí vem à cabeça aquela velha piada de como se toca o violino, né? Pega-se com a esquerda e toca-se com a direita, né? É isso que está acontecendo. Nós estamos vendo os governos que são eleitos com uma pauta
comprometida com os trabalhadores, com o avanço, com o progresso, e no governo são, né, aqueles que têm baixado medidas duras, medidas restritivas, medidas que não estão em consonância com os interesses da classe trabalhadora. E isso tem um preço, né? Tem um preço, a Espanha está mostrando esse tipo de política não foi, né, bem vista, tanto que o Partido Popular lá, que era o partido historicamente comprometido com o neoliberalismo, foi derrotado flagrantemente, porque, né, o povo acorda, tem um dia que acorda. Na Grécia também houve esse resultado. Quer dizer, isso demonstra também que a primavera ela vem, ela chega, né? Ela é inexorável, como dizia Pablo Neruda. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, agradecer à ABRAT, ao IAB, ao Ministério Público, ao Tribunal do Trabalho, à AFAT, ao sindicato, todos que estiveram aqui presentes. Infelizmente, nós estamos premidos pelo tempo que acabou atrasando um pouco, e nós temos uma sessão de julgamento de processo que já tem partes presentes. Então, eu acho que esse debate, essa exposição foi bem ilustrativa do que estamos pensando, todos em conjunto, em uníssono, todos, como se diz hoje, na mesma página, e é o que a Ordem vai levar adiante, agradecendo muito a colaboração de todos e por estarem integrando essa nossa preocupação. Senhor presidente, muito obrigado. Só encerrado. Só um informe. Não. O nosso conselheiro Aderson. Infelizmente, boa tarde já, e parabenizando também o evento, mas só dar um informe que não foi foi colocado na mesa, que amanhã haverá um dia nacional de paralisações em relação contrário ao PL 4.330. Isso é muito importante, é um dia de paralisações nacional, portanto, unitário da maioria das centrais sindicais. Eu sou advogado da CSP com Lutas, que faz parte também desse movimento, a CUT também está participando. Isso é importante porque é uma reação dos trabalhadores, da sociedade, a esse tipo de situação que realmente desestrutura o direito de trabalho e está estruturando no Brasil uma nova fase, que é a permissividade trabalhista. A meu ver, é uma nova era que está se começando a querer se construir no Brasil, que é a permissividade. Obrigado. Obrigado pelo informe. Obrigado ao Adesto, nosso conselheiro, e um agradecimento especial. Eu, na condição de presidente, não posso ter predileções aqui em relação às comissões, mas a Comissão da Justiça e Trabalho, que fez um trabalho, né, em relação a esse evento, né, como sempre, primoroso, e Comissão de Direito Sindical, é por isso que eu estou dizendo que eu não vou ter, mas a presença, agradecendo a presença dos membros da comissão, Bianca Bonfim, a Clarissa, Valéria, o Roberto Dantas, temos mais gente aqui, pega aí o Vinícius Bonfim, eu estou vendo aqui o Ricardo, Denise, a Daniela, que fez um trabalho maravilhoso, Lívia Denise, que está aqui presente, Daniela. Então, eu quero agradecer a todos, vamos dar um encaminhamento, e como a questão está no ar, eu acho que essa reunião, essa assembleia, será permanente. A qualquer momento, poderemos de novo ter esse encontro para dar novos encaminhamentos que a questão exigir. Muito obrigado, e estamos todos convidados para o almoço, que no dia de reunião de conselho nós fazemos um almoço no nono andar. Estão todos convidados, e agradeço. Aos conselheiros, nós vamos retomar agora às 2h da tarde para julgamento. Você quer que leia os telegramas? Não. Manda que a gente vai registrar. Não vai registrar, não. Por favor, eu quero fazer essa questão com ela. Primeiro, fazer uma coisa com relação ao microfone, que é um absurdo. Eu tenho que ficar saudável. Como ia ter um vai devagar para subir para a área. Até a próxima. Até amanhã. Amanhã. Estaremos lá amanhã. Amanhã, tá bem legal essa legal. O vídeo foi muito bom. Aí daqui a pouco vai ser o